A paz do Senhor, meus irmãos, uma noite abençoada a todos. Nós estaremos dando agora início ao nosso culto online, nosso culto de quinta-feira, e eu quero te convidar a você dar uma pausa aí nas suas tarefas, na sua casa, para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10, uma passagem muito conhecida nossa, mas uma passagem, um capítulo que nos traz muitas verdades espirituais que nós precisamos olhar com muito cuidado e tirar um grande aprendizado daquilo que está escrito na palavra de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Só até aqui, mas você pode deixar sua Bíblia aberta que eu vou estar citando outros versículos, mas eu quero, antes de começar a ministrar essa palavra, quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor, que ela possa tocar nos nossos corações, que ela venha nos transformar e que a Tua vontade, ó Deus, seja estabelecida em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que toda resistência, que tudo aquilo que tentar impedir o Teu agir em nossas vidas, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Mas te pedimos, ó Pai, que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos uma passagem, que fala sobre a mulher samaritana, o momento em que essa mulher chega ao poço de Jacó e ela encontra ali o Senhor Jesus sentado junto ao poço. E o interessante, os discípulos haviam saído para comprar comida, eles estavam com fome, o Senhor Jesus ficou aguardando ali no poço enquanto eles saíram, e essa mulher chega à hora sexta para retirar água do poço. E ela é surpreendida porque um judeu, e eles não se comunicavam, havia um problema entre judeus e samaritanos, uma questão histórica. E essa mulher, ela fica admirada porque Jesus, sendo judeu, ele pede algo para ela. Ele pede para essa mulher água para que ele venha beber. E o interessante que o Senhor, talvez essa mulher, ela não tinha a mínima noção do que iria acontecer na vida dela a partir daquele dia. Ela vai ao poço para retirar água. Ela encontra Jesus, que pede água a ela. E Jesus, a partir do versículo 13, ele disse para essa mulher que qualquer um que bebesse daquela água do poço de Jacó, ele tornaria a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que o próprio Senhor Jesus desse, porque a água que ele tinha para dar faria uma fonte, e dessa água saltaria para a vida eterna. E a mulher, ela disse para o Senhor Jesus: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede, e não venha mais aqui tirar. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é o próprio Senhor Jesus se revelando para essa mulher. Essa mulher, ela tinha uma necessidade: água. O Senhor Jesus pede água
para essa mulher, ele começa ali um diálogo com ela. E ao mesmo tempo que ele inicia esse diálogo, ele diz que a água que ele tem, aquele que beber, não jamais terá sede. E ele diz que essa água faz uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor Jesus está falando para essa mulher a respeito da salvação. O Senhor Jesus ele está dizendo que se ela bebesse dessa água, ela jamais teria sede. E essa água iria jorrar para a eternidade. Essa água iria jorrar para a vida eterna. Jesus ele está ensinando essa mulher, ele está trazendo uma verdade espiritual para ela, que aquilo que ele tinha para oferecer, a água que ele tinha para oferecer, quem bebesse jamais teria sede novamente. E essa mulher, inicialmente ela não compreende. Ela acredita e ela pede, Senhor, eu quero dessa água. Acreditando que se ela tomasse daquela água, ela não precisaria voltar mais daquele poço para buscar água. Mas Jesus ele está trazendo uma mensagem para essa mulher, que a água que ele tem é uma água que traz salvação, é uma água que traz vida eterna. E essa água, ela pode saciar o homem da sua sede. A mulher ela não compreendeu essa verdade inicialmente, mas o Senhor Jesus ele ensina ela. O Senhor Jesus ele fala com essa mulher a respeito daquilo que ele quer fazer, não só na vida dela, mas na vida de todo homem, que é trazer salvação. O Senhor Jesus ele veio nos salvar, ele veio nos libertar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E Jesus está falando para ela, olha, existe algo maior do que essa água. Existe algo maior que essa água. E se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. E na sua conversa com essa mulher, o Senhor Jesus, a partir do versículo 16, ele confronta o pecado dessa mulher. Ele diz para essa mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus disse para ela, você falou muito bem, porque você já tivesse 5 maridos. E agora o que você tem, ou seja, o 6º, ele também não é seu. Essa mulher, ela estava em adultério. Essa mulher, ela estava tendo um relacionamento com uma pessoa que era casada. Essa mulher, ela estava em pecado. E o Senhor Jesus, ele fala justamente daquilo que aquela mulher precisava deixar. Ela precisava deixar o pecado. A palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. O pecado ele nos separa do nosso Deus. E Jesus está falando para essa mulher, olha, você está vivendo uma vida no pecado. E essa mulher reconhece que Jesus é um profeta. Ela reconhece que Jesus está falando algo que só ela sabia. Ela reconhece que Jesus está falando com ela algo no seu íntimo. Algo que talvez outro homem não poderia dizer. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece a nossa mente, Ele sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada está oculto. Deus ele nos conhece. E Ele fala para essa mulher, olha, você está em pecado. E essa mulher, ela reconhece o seu erro e ela diz, vejo que és profeta. A terceira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher. Primeiro, Jesus falou que Ele era a água da vida. A água viva. A água que aquele que beber jamais tornará a ter sede. Segundo, Jesus ele confronta o pecado dessa mulher. E terceiro, após essa mulher ter o seu pecado confrontado, essa mulher deseja oferecer ao Senhor uma adoração verdadeira,
uma adoração correta. Ela questiona, a partir do versículo 20, ela questiona o Senhor sobre qual lugar ela deveria adorar. Qual é o local correto da adoração? Se era no local onde os samaritanos adoravam, no Monte Gerizim, ou se era aonde os judeus adoravam, em Jerusalém. Essa mulher, a partir desse momento, ela deseja oferecer ao Senhor uma adoração verdadeira. Porque essa é a obra que Deus ele faz nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele primeiro se apresenta a nós, ele diz quem ele é, ele trata dos nossos pecados, ele liberta dos nossos pecados, e agora essa mulher, ela está movida de um desejo de adorar o Senhor, e não de qualquer maneira, mas adorar de uma forma verdadeira, de uma forma correta. E ela é surpreendida com a resposta de Jesus, porque o Jesus ele disse assim, olha, vem chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será no Monte Gerizim, não será em Jerusalém. Mas o Pai, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram com a sinceridade no coração. Aqueles que adoram de forma verdadeira, com as motivações corretas no seu coração. Não por seus interesses próprios, mas uma motivação verdadeira no seu coração, sincera. Porque até mesmo porque nós adoramos um Deus que conhece o nosso coração. E o que mais nós precisamos ser nesse momento é ser sinceros, porque Ele conhece cada um de nós. Eu não tenho como enganar a Deus. Nós até enganamos o homem, nós enganamos as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. E Ele fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher, ela deseja adorar de forma correta. A quarta coisa que eu aprendo aqui com essa mulher, no versículo 28, após ela ser impactada com tudo aquilo que Jesus havia dito a ela, Jesus se revela a ela não como um profeta, mas como o próprio Cristo, como o próprio Messias, como aquele que viria para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Jesus, ele anuncia a essa mulher que ele é o Cristo. E sabe o que essa mulher faz no versículo 28? Ela deixa o cântaro. Ela deixa o cântaro e vai à cidade, diz assim o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ou seja, essa mulher, ela toma uma atitude impressionante. Porque primeiro essa mulher ela chega até o poço para retirar a água do poço. Ela tinha uma necessidade. Todos nós necessitamos de água para sobreviver. Os cientistas dizem que uma pessoa, se ficar 3 dias sem beber água, ela chega ao óbito a partir de 3 dias. E a água ela é vital para o ser humano. Essa mulher ela chega na beira do poço com uma necessidade, buscar água. E o interessante é que após o encontro com Jesus, após o encontro com o Messias, após o encontro com o Salvador, após ela ser confrontada pelos seus pecados, após ela ter um desejo de adorar o Senhor, essa mulher, agora ela faz algo surpreendente. Ela deixa o cântaro e ela vai à cidade anunciar Cristo, anunciar Jesus. Ela começa a anunciar e dizer para toda a sua cidade que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Essa mulher ela deixa o cântaro. O cântaro representa as necessidades dela.
necessidades fisiológicas, de beber água. E essa mulher, ela é capaz de deixar aquilo que ela foi buscar para agora anunciar Jesus, o Salvador. E aqui eu aprendo muitas coisas. Eu aprendo que todos nós, crentes em Jesus, precisamos deixar os nossos cântaros. Nós precisamos deixar o cântaro das nossas necessidades para fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer ser prioridade em nossas vidas. O nosso Deus, Ele quer ser uma prioridade em nossas vidas. E essa mulher, após esse encontro, ela entende que Jesus era uma prioridade da vida dela. Ela deixa a sua necessidade para ir anunciar a Cristo. Ela deixa a sua vontade para agora fazer a vontade de Jesus. Ela deixa as suas vontades para dizer para toda aquela cidade quem era o Cristo. O que essa mulher fez foi algo tão impactante naquela cidade, que o Senhor Jesus estava ali de passagem, mas teve que ficar alguns dias, porque muitos daquela cidade foram lá conhecê-lo, foram lá ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Mestre tinha para dizer para cada um deles. Essa mulher, ela causa um despertamento naquela cidade, porque ela teve coragem de deixar o seu cântaro. Ela teve coragem de deixar suas necessidades e colocar um foco na sua vida, um propósito na sua vida. Eu vou anunciar a Cristo. E nós precisamos olhar para a atitude dessa mulher e nós precisamos deixar os nossos cântaros. Qual tem sido o cântaro da sua vida? O que tem te impedido de seguir a Jesus? O que tem te impedido de fazer a vontade de Deus? Será que a tua vontade, ela governa a sua vida a ponto de você não conseguir fazer outra coisa a não ser a sua própria vontade, os seus próprios desejos? E nessa noite eu quero te encorajar e te dizer, deixe esse cântaro. Deixe o cântaro do medo. Deixe o cântaro das preocupações. Deixe o cântaro das suas necessidades, do amanhã. Deixe o cântaro e desfrute de um relacionamento com Deus. Desfrute de uma vida na presença de Deus. Desfrute de uma vida fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós deixamos o Senhor por coisas tão mínimas, que aparentemente são muito importantes para a nossa vida, mas nós conseguimos viver sem ela. Nós só não podemos viver sem Deus. Nós não podemos abrir mão de forma alguma do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos abrir mão de forma alguma de uma vida na presença de Deus. Por isso que Jesus, ele trouxe a essa mulher uma revelação, uma verdade espiritual sobre a vida eterna, de que ele era essa água, de que essa fonte ela jorra para a vida eterna. Porque nós homens, naturalmente, nós valorizamos as coisas dessa terra, as coisas naturais. E às vezes deixamos de olhar para as coisas espirituais, para as verdades espirituais. E entender que aquilo que é eterno não pode ser substituído por aquilo que é natural. Porque aquilo que é natural, ele só vai durar nesse tempo, nessa estação, nesse momento. Às vezes nós temos trocado uma vida na eternidade por um cântaro de água. Uma vida da eternidade por um desejo da nossa carne. Deixe o cântaro. O que Jesus tem para a sua vida é algo lindo.
O que Jesus tem para a sua vida é algo maravilhoso, é transformador. O que aconteceu na vida dessa mulher é algo transformador. Preste bem atenção, essa mulher ela chega na beira do poço como uma pecadora. Agora ela sai da beira do poço para ser uma pregadora, para dizer para aqueles homens que Jesus era o Cristo, que ela tinha encontrado o Messias. Ela desperta uma cidade para encontrar com Jesus. Uma pecadora. Uma pecadora. Porque a obra aqui de Deus na nossa vida é isso que Jesus faz em nós. Ele limpa os nossos pecados. Ele nos diz a verdade, Ele nos limpa do nosso pecado. Ele nos motiva a adorar a Ele. E Ele nos leva a testemunhar dEle. A dizer quem Ele é. Para que outras vidas, ela também possa ser transformada pelo poder de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se o evangelho que você vive não está transformando a sua vida, você precisa se alinhar com a palavra de Deus e a vontade de Deus. Porque o evangelho, ele transforma a vida do homem. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, para a salvação do homem. Esse é o evangelho. Se o evangelho transforma a sua vida, transformou a sua vida, o evangelho de Cristo vai fazer com que a sua vida seja um canal de transformação para outras vidas. E eu quero te dizer nessa noite, se a sua vida não está sendo um canal de Deus para alcançar outras vidas, alguma coisa está errada. Você precisa sentar, você precisa reavaliar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus, ela vai nos levar a olhar para aqueles que precisam de Jesus e a anunciar o Cristo, a anunciar o Salvador. A nossa vida precisa causar sede naqueles que não conhecem Jesus. Foi justamente o que aquela mulher fez. Ela chega falando de Jesus. Ela gera sede nos samaritanos. Não a sede pela água que estava no poço, mas a sede daquele que estava no poço falando sobre o reino de Deus. Essa mulher faz algo grande. Essa mulher faz algo tremendo. Ela anuncia a Cristo. E o interessante é que quando eu olho para a trajetória dessa mulher, eu percebo que esse é o chamado e aquilo que Deus ele faz na nossa vida. Nós chegamos até Jesus com os nossos pecados. Nós conhecemos quem Ele é. Nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Essa verdade, ela transforma o nosso ser, ela nos liberta. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós reconhecemos Ele como Messias. Nós bebemos dessa água da vida que jorra para a eternidade. E nós somos chamados, vocacionados por Deus para testemunhar de Cristo, para pregar a Cristo. Fale de Jesus. Fale de Jesus na internet. Fale de Jesus para os seus vizinhos, para os seus familiares. Não perca essa oportunidade. E nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos pregar Jesus. O mundo está sofrendo com essa pandemia. E nós, como igreja, precisamos anunciar para o mundo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Nós, como cristãos, se nós deixarmos de anunciar a Cristo, se nós nos acostumarmos e viver Jesus apenas para nós, a gente vai estar vivendo um evangelho que está com algo danificado na nossa vida. Porque o Senhor chamou cada um de nós para pregar o seu evangelho, para testemunhar de Cristo. Essa mulher,
E o interessante é que essa mulher, ela não entrou num seminário, essa mulher ela não participou de nenhuma escola bíblica, essa mulher ela sai do poço e a única coisa que ela faz foi falar aquilo que Jesus fez na vida dela. E eu não estou tirando aqui a importância do seminário, da escola bíblica, nós precisamos estudar sim. Eu só quero te dizer que você pode ser um novo convertido e alguém que testemunhe de Cristo. Eu quero te dizer que ainda que você não tenha muito estudo, basta você falar do que Jesus fez na sua vida. Conte as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Fale da onde Jesus te tirou. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida, na sua família. Testemunhe de Cristo. Testemunhe de Cristo. Esse mundo está precisando de homens e mulheres que testemunham de Cristo. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que foi salvo, liberto pelo Senhor, ele tem um dever, que é anunciar Cristo. E essa mulher, ela deixa o cântaro. Essa mulher, ela faz isso muito bem. E ela sai naquela cidade e desperta uma cidade para as verdades do reino de Deus. Glória a Deus. E eu creio que assim será na nossa vida. E o interessante, que logo depois, você pode ver isso no versículo 31, versículo 34, os discípulos chegam com comida. Eles chegam para o Senhor Jesus com uma comida. E olha o que o Senhor Jesus disse. Porém, Jesus lhe disse, Ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Olha, preste bem atenção nisso. Os discípulos chegam com a comida. E Jesus fala que ele tem uma comida que ele não conhecia, que eles não conheciam. E de fato eles não conheciam. Eles tinham pensado que talvez alguém trouxe alguma comida para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos uma outra verdade espiritual. Porque os olhos dos seus discípulos também estavam ali na sua necessidade, na fome, que eles saíram para comprar comida porque eles estavam com fome. E quando eles chegam na beira do poço, talvez eles poderiam estar pensando, olha, o mestre está faminto, o mestre quer comer. E Jesus fala assim, uma comida eu tenho para comer. E sabe qual comida é essa? Jesus fala no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que coisa linda! A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe qual a mensagem que Jesus está deixando aqui? Eu não estou preocupado com a comida. Eu não estou preocupado com a minha fome. Eu não estou preocupado com a minha sede. Mas a minha preocupação é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está falando para os seus discípulos aquilo que aquela mulher entendeu. Quando ela deixa o seu cântaro e entra na cidade, ela entendeu a mensagem de Cristo. E Jesus está falando para os seus discípulos, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. O que precisa ser o nosso alimento. É claro que eu e você temos necessidades fisiológicas, eu e você temos necessidade de comer, de beber. Mas nós não podemos deixar que as nossas necessidades sejam maior do que a vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender esse versículo. Inculcar em nós
até que ele seja uma realidade em nossas vidas, eu preciso fazer a vontade daquele que me enviou. Eu preciso fazer a vontade de meu Pai. Eu preciso realizar a sua obra. Olha que coisa linda. É a palavra do nosso Deus. E eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero orar com você. Você que hoje me ouve, que está me ouvindo. Talvez você... Nós vimos que essa mulher ela passou por algumas etapas. Que eu fiz uma comparação com a vida cristã. Talvez a etapa que você, que hoje está me assistindo, talvez você está vivendo uma vida no pecado. E eu preciso te dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Que Jesus, ele é poderoso para te limpar dos seus pecados. Para limpar a sua vida. Para te fazer uma nova criatura, uma nova vida. Esse Jesus que estava ali na beira do poço, ele está conosco. E ele pode transformar as nossas vidas. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te libertar do pecado. Basta você crer, basta você se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Talvez você que está me ouvindo, você já ouviu a palavra, você já se entregou para Jesus, mas o cântaro está nos seus braços e você não consegue frutificar no reino de Deus. Você não consegue sair para anunciar Cristo. Mas eu quero orar por você, para que nessa noite você deixe o cântaro, você deixe as suas vontades e você saia, seja livre para cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. E a minha oração nessa noite é que todos nós possamos ter esse mesmo sentimento de Jesus, que fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele seja prioridade em nossas vidas, que seja o nosso alimento, que nós possamos ter isso como prazer, mais do que um prato de comida, mais do que uma bebida, mais do que qualquer outra coisa. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, ó Pai, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ouve essa mensagem, que precisa ser salvo. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar no seu coração, na sua mente, que o Senhor possa trazer o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, e que essa vida, ó Pai, venha se arrepender dos seus erros, que essa vida, ó Pai, venha se entregar, Deus, em tuas mãos, nos teus braços, que possa encontrar a salvação em ti, Senhor. Também te peço, Pai, por a vida daquele meu irmão, da minha irmã, que está preso com um cântaro nas mãos, que não consegue ter o Senhor como prioridade da sua vida, que não consegue ter o Senhor, que não consegue fazer a tua vontade, mas estar preso às suas necessidades, preso às suas vontades. Meu Deus, que nessa noite o teu Santo Espírito possa, Deus, ajudá-los a deixar esse cântaro, a deixar aquilo que lhe prende, aquilo que toma o seu tempo, aquilo que tem sido prioridade em suas vidas, mas que esse irmão, essa irmã possa reconhecer que o Senhor é a nossa prioridade, que fazer a tua vontade é a nossa prioridade. E eu oro, Deus, para que todos nós, para que a tua igreja, para que nós venhamos ter esse sentimento e possamos dizer o que Cristo falou, que a nossa comida seja fazer a tua vontade, que a nossa comida seja realizar a sua obra, que a nossa comida seja fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos vocacionou, que os teus propósitos, ó Pai, sejam cumpridos em nossas vidas e que nós possamos fazer a tua vontade acima de qualquer coisa. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a sua comida
seja fazer a vontade de Deus, porque Deus tem algo grande, algo maravilhoso para realizar em nós e através de nós. Que Deus te dê uma noite abençoada, que essa palavra seja como uma semente que germine no seu coração e produza frutos. Que você seja um homem, uma mulher de Deus que vai sacudir uma cidade, que vai despertar um povo. É o que eu profetizo e declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito Santo seja uma realidade sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, e a igreja diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.